E ele tá na área, conectado com a gente na primeira edição do Central 98. Samuel, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia para toda a Dia. nossa audiência. Vamos lá para mais uma semana abençoada. Mais uma semana abençoada e hoje Samuel falando pra gente sobre o livre comércio, fazendo uma pergunta. Ele tá ameaçado? Vamos começar explicando o que é o tal do livre comércio que a gente tanto fala, mas ainda gera muitas dúvidas, né, Samuel? Isso aí, Carol. Bem, falando sobre livre comércio, assim, é a base, né, da nossa sociedade desde principalmente a dissolução ali, ou final, né, da Segunda Guerra Mundial. A gente já está há muitas décadas com isso e criou-se, né, com o livre comércio, a democracia, uma base social que trouxe uma prosperidade que nunca foi vista antes na sociedade. Eu acho que isso é importante pontuar, por mais que a gente tenha, às vezes, uma visão meio míope da história e observe hoje os problemas, né, como a desigualdade social, dentre outras coisas, mas assim, a fome que se passava, principalmente antes desses períodos, né, há mais de 100 anos atrás, era uma situação totalmente disseminada. E a gente vive isso hoje ainda em uma escala muito menor do que já foi no passado. E é importante defender o livre comércio como uma forma de que as pessoas tenham, né, acesso de fato a bens, serviços e a condições de vida muito melhores do que já foi praticado na humanidade anteriormente. E aí, o que eu queria comentar sobre isso e por que eu estou trazendo esse tema é porque nos últimos anos a gente vem sentindo, né, uma inflação cada vez mais galopante, os preços subindo, né, produtos como celulares, como eletrônicos, como vinhos importados, né, estão ficando cada vez mais caros. E isso é, em parte, né, culpa da inflação, é culpa de uma irresponsabilidade fiscal, muitas vezes praticada, né, pelos nossos governos nacionais, mas também tem um componente externo, né, e de geopolítica que está ficando cada vez mais grave. E agora, né, nessa última semana, ali no sábado, né, o presidente Donald Trump tomou algumas decisões nesse sentido, né, que é o que a gente chama de guerra comercial ou de ameaça ao livre comércio, né, que são decisões, inclusive, de taxação de os seus principais parceiros comerciais ali nos Estados Unidos, Canadá, China e México, né? E essa decisão ela faz parte de uma tendência internacional desde a pandemia, de um protecionismo crescente entre os países, né? E quando os países impõem essas taxas ou essas tarifações para produtos importados, muitas vezes tentando proteger, né, o seu mercado interno, elas geram um efeito meio que dominó, porque o país que é atingido por essas taxações também responde taxando de volta. E por isso que a gente chama esse termo, né, muitas vezes de guerra comercial. E quando essas taxas sobem de forma deliberada entre esses diferentes países que são parceiros comerciais, todo mundo paga a conta no final. Então, por que eu estou falando disso? Né? Porque o comércio internacional, de fato, ele gera riqueza. Pensa um país A, por exemplo, o Brasil, né, que tem a produção de café, por exemplo, como uma de suas bases, né? O país, hoje, o Brasil, é um dos melhores produtores do mundo de café e tem, assim, uma habilidade, uma capacidade de gerar isso com uma produtividade incrível. Enquanto outros países têm, por exemplo, como foco a produção de carros, tá? Se a gente tem o livre comércio, eu consigo vender para fora o café a um preço competitivo e fazer com que as pessoas nos outros países tenham acesso a um café de qualidade mais barato. Em compensação, a gente que não tem o histórico de produzir carros e bons carros nacionalmente, né, a gente tem acesso a bons carros que vêm de fora e aí a gente passa a ter acesso a esses produtos e serviços também a um valor menor. E isso acontece para tudo, né? Na Ásia você tem produção muitas vezes de eletrônicos, na Europa você tem produção, por exemplo, de vinhos, a carne na América do Sul e cada um se especializa muitas vezes naquele produto que tem uma maior adequabilidade ali, tá bom? Quando você tem esse livre comércio, todo mundo tem acesso a esses produtos e esses serviços e a prateleira dos supermercados fica muito cheia. Né? Então nós temos aí a capacidade de comprar coisas que são produzidas de forma mais barata lá fora e que a gente não teria como produzir internamente, ou teria dificuldade de produzir, ou não tem histórico de produzir. Quando essas taxas e essas tarifações acontecem, né, as pessoas percebem a subida dos preços, porque naturalmente o produtor vai repassar esses preços, né? A gente tem menos inovação, porque as indústrias nacionais muitas vezes vão se sentir acomodadas e protegidas por essas taxas e não precisam praticar a melhor prática internacional.
de gestão, e aí você acaba não tendo tanta inovação nos produtos, e você tem um poder de compra reduzido por parte da população, porque se eu gasto mais em uma medida com produtos que antes eu tinha acesso mais irrestrito, né, agora eu tenho uma dificuldade maior de comprar outras coisas, como por exemplo, inclusive, lazer, né? Então a gente tem uma queda na qualidade de vida das pessoas. Então o que isso tem a ver com o seu dinheiro? Toda vez que uma política como guerra de preços, como guerra comercial, quer dizer, acontece, né? Eu tenho uma queda generalizada na qualidade de vida das pessoas naquele país. E aí eu trago o exemplo, né, que aconteceu aqui no Brasil recentemente, no ano passado, que foi a taxa das blusinhas da Shein, né, que antes eram isentas, e a partir do momento que elas foram taxadas, né, aquelas compras menores que $50 foram taxadas, a gente teve uma redução brutal dessas importações e que atendiam principalmente uma parcela mais pobre da população. E isso gerou impactos nas contas públicas, inclusive, porque os Correios, dentre outros fatores, porque eles são muito mal geridos, tiveram um déficit bilionário e perderam essa taxa de crossover, né, que a gente chamava, bem como, né, a gente tem principalmente uma queda no poder de compra das pessoas e uma dificuldade maior de acessar aqueles produtos. É claro que o varejo nacional fica muito feliz com essa medida, mas ao mesmo tempo a gente tem aí uma dificuldade maior para a população. Então, o que eu quero dizer com isso? Diga, João. Não, pode finalizar, por favor. Ok, eu só queria concluir nesse sentido de dizer que, sim, a gente tem um efeito cada vez maior de impactos sobre o livre comércio. A gente está vivendo um novo momento, uma nova geopolítica mundial, muitas vezes parecida, inclusive, com aquilo que a gente vivia na Guerra Fria. E isso gera, de fato, impacto nos preços, que não é só a inflação e não é só componente nacional. Então é bom a gente estar atento para isso. Esse movimento é um movimento mundial e que tende a piorar a qualidade de vida das pessoas nos próximos anos. Ô, Samuca, desculpa, viu, te interromper. Eu ia falar, né, ia pegar exatamente nesse ponto, né, porque desde o fim de semana, né, quando a gente teve, né, primeiro o Trump falando de aumentar, né, as taxas para alguns países e esses países também retrucando, e aí a gente coloca nesse bolo aí a China, né, e a gente sabe, né, como a China é globalmente, né, os produtos chineses. E isso, né, pra gente falar no bom português para todo mundo que está ouvindo, essa briga, né, vamos dizer, esse conflito entre eles lá nessa questão comercial, vai atingir a gente aqui como? Os preços podem aumentar desses produtos, por exemplo, os produtos chineses, alguns produtos do vinho, que o Canadá também é um grande produtor de vinho, por exemplo, seria isso? Isso, João, o impacto acaba sendo global, como eu estava comentando, existe um dominó, né? A partir do momento que alguém aumenta a taxa e o outro aumenta em resposta, é claro que o Brasil, nisso, ele ainda não está envolvido, mas ele tende a ser envolvido, né? Alguns produtos são triangulados, eventualmente vão para os Estados Unidos para depois vir para cá. Então a gente tem aí uma série de efeitos nesse sentido. Mas a questão esse protecionismo, ele está envolvendo todos, a gente tinha um arranjo, né, muitas vezes, de blocos comerciais em que havia livre comércio entre esses blocos. E cada vez mais a gente está sentindo que esses blocos estão sendo afetados, essa forma de reação, né, os Estados Unidos, Canadá, México, eventualmente a Europa daqui a pouco, vão começar a impor barreiras uns para os outros e isso vai acabar respingando para a gente também. É bem possível que a gente também tenha efeitos inflacionários decorrentes desse tipo de protecionismo. Tá aí, gente. Samuel Barbie na coluna Dinheiro Zen, toda segunda-feira com a gente aqui na primeira edição do Central 98. Semana que vem tem mais. Enquanto isso, você acompanha Samuel aí nas redes sociais. Tamo junto, pessoal. Tamo junto, Carol. Aqui é @ssbarbie no Instagram ou dinheirozen.com. Valeu, Samuel. Boa semana. Obrigada. Boa semana para você Samuca. também.